A história de José, governador do Egito. Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril, e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim, Gênesis 30, 22, 23. O nome José vem do hebraico Yosef e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30, 24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã-Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. A história de José, o filho predileto. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, Gênesis 37, 3, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os primeiros sonhos de José. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele, Gênesis 37, 4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada, Gênesis 37, 11. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele, Gênesis 37, 6, 9. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região, Gênesis 42, 9. Na ocasião José já era o governador do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben, Gênesis 37, 22. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. Esta foi a primeira parte da história de José do Egito. Fique atento para a segunda. Deus abençoe.